Olá, sejam todos bem-vindos e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Nós estamos aqui reunidos em torno do Evangelho do Cristo, onde buscamos aprender sobre os seus ensinamentos e colocá-los em prática, vivenciando em nossa caminhada. Mas antes de nós iniciarmos a nossa preleção, convidamos a todos a uma pequena prece. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em torno do teu Evangelho. Rogamos o amparo dos nossos amigos espirituais para que possam nos inspirar, para que dessa forma possamos compreender melhor os teus ensinamentos. Fica conosco agora e sempre. Hoje nós continuaremos o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vimos na semana passada que os misericordiosos são aqueles que sentem compaixão pela necessidade do outro e tudo fazem para ajudá-los, para amenizar a dor, as aflições do próximo, sem esperar nada em troca. Os misericordiosos, eles não guardam mágoa, não guardam rancor, sempre praticam o bem quando veem o mal. Para alguém ser misericordioso, é necessário sentir o amor pelo próximo. Sem esse amor, não há como sermos verdadeiramente misericordiosos. E Jesus, ele nos recomendou no Sermão do Monte que nós exercitássemos essa virtude, afirmando que os misericordiosos receberão misericórdia, nos ensinando aqui a lei de causa e efeito, que é uma lei divina, nos mostrando que o homem não só recebe e sente a misericórdia de Deus, mas é também chamado a ser misericordioso para com o seu próximo. E hoje nós continuaremos as nossas reflexões sobre a necessidade da misericórdia e o perdão como uma extensão da misericórdia e como é importante a vivência dessa virtude em nosso dia a dia. E o evangelista Mateus nos apresenta algumas passagens de Jesus com esses ensinamentos. Na primeira, Jesus ele nos recomenda: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escutar, tereis ganho o vosso irmão. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 15. Jesus nos alerta que não é preciso esperar que aquele que errou contra nós venha nos pedir perdão. Nós podemos ir até ele para conversar e acertar as nossas diferenças. Muitas vezes dizemos assim: eu só perdoo se ele vier me pedir perdão. Mas Jesus, ele nos ensina que o perdão ele é incondicional e não devemos colocar condições para perdoar. Jesus aqui nos ensina que não importa se foi o outro que pecou contra nós. E se nós estamos aprendendo com Jesus que nós podemos perdoar e se já compreendemos essa necessidade, nós podemos chegar com aquele que nos ofendeu, que nos feriu e dizer assim: olha, eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito triste com o que aconteceu, ainda estou me sentindo mal, mas eu estou aqui para que nós possamos conversar e nos entender. Vamos conversar? Vamos nos entender para que a paz e a harmonia possam se fazer entre nós, se fazer na nossa vida? Podemos chegar e fazer isso com aquele que nos feriu, que nos entendeu,
se nós já temos essa compreensão da necessidade do perdão. E se aquela pessoa que nos ofendeu, com essa nossa atitude, reconhecer que errou e aceitar o nosso pedido de reconciliação, com certeza ganhamos um amigo para o resto da nossa caminhada. E sabemos que Deus, Ele vê as nossas atitudes, não é? Mas, e se ainda temos dificuldade de perdoar? Nós não compreendemos ainda essa necessidade do perdão, de sermos misericordiosos para com aqueles que nos feriu. Nós sabemos que é difícil para nós a questão do perdão, é muito difícil. Mas Jesus, Ele nos ensinou que é possível. Ele falou: o que eu faço, todos vós podeis fazer. E Jesus, Ele não mentiria para nós. Se Ele disse que é possível, é porque é. Se ainda não conseguimos perdoar, é porque ainda não temos a maturidade espiritual para essa compreensão. Mas um dia nós teremos. Mas o importante é não desejar o mal para o outro e continuar nos esforçando para compreendermos e vivenciarmos os ensinamentos do Cristo. Mas e quantas vezes nós devemos perdoar? Pedro, o apóstolo Pedro, perguntou isso a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? E respondeu Jesus: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo de 21 a 22. Jesus nos ensina com esse ensinamento que não há limite para o perdão. Perdoar até 70 vezes 7 vezes significa que devemos perdoar sempre, pois o perdão ele é incondicional. Devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Deus, através das suas leis sábias e justas, Ele não está constantemente nos perdoando, porque nós estamos constantemente errando, às vezes falhas tão pequenininhas, né? E Deus está sempre, através das suas leis sábias e justas, Ele está sempre sendo misericordioso conosco. E o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo de 25 a 26, nos traz uma passagem de Jesus que nos diz assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estás com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Jesus está nos ensinando que a iniciativa da reconciliação deve ser daquele que já compreende a necessidade do perdão. Quer sejamos os ofendidos ou os ofensores. E se já temos essa compreensão, é urgente agirmos para nos entendermos com aqueles que temos diferenças, não deixando para amanhã, nesta vida ou na próxima encarnação. Porque quando nós não perdoamos ou quando nós não pedimos perdão, não reconhecendo o nosso erro, nós nos prendemos pela falta com aqueles com quem temos dívidas. Nos prendemos pelo ressentimento, pela mágoa, pelo ódio, pelo sentimento de culpa, pelo desejo de vingança. E quando temos essa consciência desta necessidade, devemos resolver logo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque a morte não nos livra daqueles dos nossos adversários. Porque aprendemos aqui que a morte, ela não existe. Nós somos espíritos imortais. E aquilo que nós somos aqui, nós vamos levar para o lado de lá, para o mundo espiritual. E quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o nosso adversário,
não é simplesmente para evitar as discórdias na existência atual, mas para evitar também que elas se perpetuem nas existências futuras. E se fizermos algo que magoou, que machucou alguém, vamos fazer de tudo para nos reconciliarmos com ele enquanto estamos aqui. Porque se alguém parte daqui levando mágoa, ressentimento, raiva por nós, ele vai continuar com esses sentimentos do lado de lá. E dessa forma estamos perpetuando o erro, perpetuando o mal, deixando para resolver na próxima vida, e quem sabe se lá não será mais difícil do que agora. E quando Jesus nos diz para que o vosso adversário não nos entregue ao juiz, e o juiz nos entregue ao ministro da Justiça, ele se refere ao juiz da nossa consciência. Quando tomamos consciência de que nós erramos. É o sentimento de culpa que carregamos quando fazemos algo de errado contra o nosso semelhante. E esse sentimento de culpa, ele surge porque trazemos em nossa consciência as leis divinas, que nos avisa quando nós não seguimos essas leis, quando nós desvirtuamos essas leis. E o ministro da Justiça são as leis divinas que regem a todos nós, a todo o universo, e que quando as desvirtuamos, nós precisamos reparar. E a prisão que nos fala Jesus é a situação de sofrimento e aflição que nós experimentamos quando, por orgulho e por vaidade, não buscamos nos reconciliar com aqueles que nós temos desavenças, nos fazendo sofrer, nos trazendo para nós aflições. E dessa situação só sairemos quando houvermos perdoados o nosso inimigo e reparado todos os males que nós lhes causamos. E foi isso que Jesus quis nos ensinar quando disse: eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ceitil era a moeda, os centavos daquela época, era como se fossem os centavos hoje. Então ele nos dizendo que temos que reparar até o último centavinho, nem que seja um centavinho, nós precisamos reparar. Mas aí então nós pensamos assim: poxa, foi ele que errou, foi ele que me magoou, foi ele que me feriu, e sou eu que sofro as consequências se eu não perdoar? É difícil para nós compreendermos isso, não é? Porque nós só olhamos do ponto de vista material dessa vida. Vamos fazer um esforço de nos vermos como espíritos imortais que somos. Essa vida, ela é passageira. E a lei divina, ela deve ser cumprida por todos nós, indistintamente. E aquele que errou, aquele que nos feriu, ele vai precisar se ajustar com as leis divinas. Assim como nós, também quando nós não perdoamos, porque não perdoar as ofensas é uma das formas de ir contra as leis divinas e perpetuar o mal. Quando nós não perdoamos, nós também estamos praticando o mal. Sabemos que perdoar, ele não é fácil para nenhum de nós, principalmente se foi algo que nos causou muita dor, muito sofrimento, seja fisicamente ou moralmente, ou até ambos. É muito difícil para nós compreendermos isso. Perdoar não é negar que se está sofrendo, não é negar que se sente raiva, não é negar que nós não temos nenhuma emoção, mesmo porque nós precisamos sentir essas emoções, esses sentimentos, como a raiva, como a mágoa, como o ressentimento. Por que nós precisamos sentir? Para que nós possamos perceber
esses sentimentos e só assim percebermos o quanto esses sentimentos negativos nos fazem mal. E perdoar é uma decisão de mudar aquilo que está nos fazendo mal. Por exemplo, se nós estamos com esses ressentimentos e percebemos que eles estão nos fazendo mal, vamos trabalhar para mudar isso, porque está nos fazendo mal. Vamos pedir ajuda, vamos conversar com alguém, rezar, pedindo ajuda ao nosso amigo protetor, decidindo não se vingar, de não pagar o mal, aquele mal recebido com o mal. Vamos pedir ajuda, vamos procurar ajuda. E quando nós não perdoamos e nos vingamos, nós estamos sendo iguais aos que nos ofenderam, porque nós também estamos praticando o mal e acarretando para nós uma responsabilidade perante as leis de Deus, do qual também nós teremos que reparar. Temos muitas razões para nos esforçar para perdoar. O perdão, ele nos liberta do mal, nos liberta do ressentimento, nos liberta da dor, da mágoa, sentimentos que nos fazem adoecer. O perdão, ele cura as nossas feridas e nos permite crescer, nos tornarmos pessoas melhores, porque aqueles que já conseguem perdoar são pessoas melhores. Perdoar não é esquecer, mas é não se sentir ressentido quando lembrar daquele fato. É lembrar sem se abalar, é lembrar como algo que aconteceu e que ficou para trás e que nos trouxe grandes aprendizados. Perdoar requer tempo e cada um de nós tem um tempo para compreender sobre isso, de ressignificado dessa dor, desse sofrimento que passamos. Requer coragem e vontade para se libertar, porque é uma decisão consciente, é um exercício de misericórdia. Perdoar não significa ter os mesmos sentimentos de antes por aquela pessoa, mas é não guardar ressentimento. Quando, por exemplo, nós quebramos um vaso e depois nós colamos, ele não fica como antes, não é verdade? Ele não fica mais do jeito que ficou. Assim é a nossa relação com aquela outra pessoa. Nós conseguimos colar aquele vaso, mas ele fica ali, ele fica diferente. Então, a nossa relação com aquela pessoa, ela vai mudar. Isso faz parte do nosso grau de maturidade espiritual. Perdoar não é tirar a culpa do outro, porque aquele que errou, ele assumiu uma responsabilidade moral perante as leis e do qual ele terá que reparar. E para compreendermos melhor os ensinos de Jesus, vamos ouvir outra passagem de Jesus narrada por Mateus, no capítulo 5, versículo 23 a 24. Se, pois, quando apresentardes a vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Na época em que foram ditas essas palavras, os judeus eles tinham o hábito de fazer oferendas, de levar sacrifícios em troca do perdão. E Jesus ele não era contra aquela oferta, porque era uma prática comum naquela época. Porém, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício da alma, ou seja, é nos esforçarmos para não retribuir o mal recebido com o mal, é nos esforçarmos para perdoar as ofensas, é renunciar às nossas más tendências para nos tornarmos pessoas melhores, substituindo aquela oferenda material por algo mais sublime, que é o sacrifício da nossa alma, o sacrifício da alma. É por isso que aqui nós falamos muito em autoconhecimento e reforma íntima. E isso implica em também conhecer o contexto em que nós estamos inseridos.
conhecer as leis de Deus, que são as leis que nos regem, buscando os conhecimentos espirituais, o conhecimento do Espírito, para nos ajudarem quando nós estivermos em situações difíceis, aflitivas. O perdão, ele passa pela compreensão dessas leis divinas. Quando compreendemos que não só os outros erram, mas nós erramos também, isso nos leva a nos perdoarmos mutuamente. O apóstolo Paulo, em uma mensagem trazida neste capítulo, ele nos ensina que perdoar os inimigos é pedir perdão para nós mesmos. E nos alerta que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Tem o perdão que vem do coração, que é aquele verdadeiro, daquela pessoa que se esforça para perdoar porque compreende aquela necessidade, essa necessidade. Mas tem o perdão que é da boca para fora, que não é de coração, dizendo, eu lhe perdoo, mas fica feliz quando acontece alguma coisa com ele e que o faz sofrer. Ou então diz, eu te perdoo, mas não quero te ver na minha frente. E Paulo pergunta, esse é o perdão que Cristo nos ensinou? Com certeza não é, não é? Então, que fique para nossa reflexão, qual o perdão que Jesus nos ensinou? E Jesus, através da parábola do cisco e da trave no olho, assim nos diz, por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que vedes uma trave, que vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizei o vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo de 3 a 5. Sabemos que Jesus ele nos ensinava por parábolas, por metáforas. O argueiro significa aquela palhinha, aquele cisquinho no olho. Já a trave é uma viga enorme de madeira. E nesta parábola, Jesus nos adverte sobre a nossa conduta de reparar os defeitos alheios e termos a dificuldade de vermos os nossos defeitos. E por que nós temos essa dificuldade? É porque nós temos uma trave chamada orgulho e egoísmo, que nos faz ver o defeito do outro e não o nosso. E para nós tirarmos essa trave chamada orgulho e egoísmo, nós precisamos cultivar a humildade e o amor ao próximo, virtudes benditas que nos permitem nos vermos como realmente somos e compreender os defeitos alheios sem julgar. Então, ao invés de olharmos os defeitos dos outros, vamos procurar identificar os nossos, porque é só assim que podemos nos melhorar como os espíritos imortais que somos, trabalhando as nossas deficiências e cultivando as virtudes tão necessárias ao nosso aprimoramento. Tudo isso que Jesus nos ensinou, ele exemplificava, ele vivenciava, nos mostrando como se faz e que é possível fazermos. Vamos refletir então sobre a misericórdia, essa virtude que Jesus nos convida a exercitar, porque é uma necessidade para todos nós, esse sentimento divino que nos leva à prática da mais sublime caridade, a prática da caridade em sua virtude, que possamos refletir quanto à prática da misericórdia, aonde nós somos os maiores beneficiados, porque começa em nós, sai de nós, vai até o outro e retorna para nós, cumprindo assim com o que nos ensinou Jesus. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Que Jesus nos abençoe e a nossa gratidão. Vamos fazer a nossa vibração agora? Aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os olhos. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que temos agora de ajudar aqueles que precisam. Vamos direcionar o nosso pensamento através da nossa vontade
para aqueles que queremos ajudar, primeiramente aos nossos familiares. Vamos pensar em cada um com muito carinho, com muito afeto, envolvendo-os naquele abraço fraterno, desejando a eles o que queremos de melhor. Agora, vamos direcionar o nosso pensamento para aqueles que pediram as nossas orações, ou alguém que sabemos que está precisando. Vamos elevar o nosso pensamento até ele com muito carinho e muito afeto. E, Senhor, só temos a Te agradecer por esta oportunidade bendita do exercício, do amor, da caridade. A nossa gratidão. Obrigada a todos e fiquem com Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco.